Capítulo 435, Boneco de Carne 1. Lee ponderou por um tempo, pensando sobre que motivo poderia ter levado Camila a tal mudança de opinião. Ele se lembrou de como ela nunca lhe explicara por que fora enviada para outre. Suas únicas pistas reais foram as palavras de Girne sobre confiar em Camila e como ela reagiu a elas. Estou ciente de que nos conhecemos há apenas 2 semanas e que você não tem nenhum motivo real para confiar em mim, Lee disse. Então, se você precisa de um espaço porque algo aconteceu em sua vida pessoal, é só me dizer e não vou me intrometer mais. No entanto, se alguém do exército está pressionando você sobre nosso relacionamento, acho que tenho o direito de saber. Porque não seria só seu problema, mas nosso problema. Você não deve ser forçada a assumir tal coisa sozinha. Seja o que for, saiba que não farei parte da sua vida, a menos que você queira que eu faça. As palavras de Lita atingiram um nervo. Os olhos de Camila vagaram pela sala, quase esperando que ela recebesse um sinal dos céus, ou pelo menos encontrasse uma saída para sua situação difícil. Ela olhou para a porta por um segundo antes de olhá-lo nos olhos. Não posso fugir dos meus problemas para sempre, ela pensou. Se eu estiver certa e o comandante Beryl me mandar aqui como seu peão, eu deveria ter sido legal com Lit, sorrido muito e até mesmo dormido com ele para promover o objetivo do comandante. Não é quem eu quero ser nem como quero subir nas fileiras do exército. Talvez Lit não seja tão bom quanto parece, mas pelo menos ele tem sido honesto até agora. Se eu tiver que viver como uma marionete, é melhor nunca fugir da minha família. Não vou vender minha dignidade por medo, devo muito a mim mesma. Camila fez o possível para não tremer ao contar a ele sobre sua conversa com Beryl antes de ser enviada para outre. No entanto, ela falhou. Ela estava em uma situação impossível, em que foi forçada a perder o emprego, que era o único porto seguro em sua vida, ou a si mesma. Lita ouviu sem dizer uma palavra nem tentar confortá-la. Então agora estou ferrado, não importa o que eu faça. Se eu colocar alguma distância entre nós, o comandante vai entender que não estou jogando bola e me punir. Se eu ficar com você, sempre me pergunto se estou fazendo isso porque quero nos dar uma chance ou apenas porque tenho muito medo de desobedecer. Ela não chorou e sua voz permaneceu firme. No entanto, ver sua angústia fez Lit sentir um pouco de culpa, mas principalmente com raiva. Ele respirou fundo algumas vezes para se acalmar e avaliar a situação com solos. Só então ele contou a ela sobre a mulher morta, a amostra de tecido vivo e suas dúvidas sobre a teoria de Manoir. Por que você está me contando tudo isso? Ela perguntou. Porque é o que eu teria dito a você de qualquer maneira como o meu treinador. Não mencionei isso antes apenas porque percebi que a mulher que espero que se transforme em minha namorada estava se sentindo mal, e não queria estragar seu jantar com detalhes sangrentos. Ele respondeu. Eu não queria esconder nada de você. Eu sei o quão importante o seu trabalho é para você. Talvez você devesse usar um crachá de dupla face, para que eu saiba quando estou falando com Camila e quando estou falando com meu treinador. Ele sorriu de sua própria piada. Obrigado, vou pensar sobre isso. Seus lábios se curvaram em um leve sorriso quando ele colocou uma mão acima de seu ombro. Ela o agarrou, apreciando seu calor. Naquele momento, ela estava grata por muitas coisas. Ali por não ficar com raiva dela, por continuar a falar sobre eles no tempo presente em vez de no passado, e por apenas estar lá para ela em vez de fazer promessas que não poderia cumprir. Não era muito, mas no momento era tudo o que ela tinha. Acima de tudo, Camila era grata a si mesma por encontrar coragem para fazer a coisa certa. Seu futuro ainda era assustador, mas não importava o que acontecesse, ela seria capaz de enfrentá-lo de frente. Na manhã seguinte, Camila e Lita acordaram quase ao mesmo tempo. A suíte tinha mais de um quarto, o que lhes permitia dormir separadamente. Com a minha sorte, é apenas uma questão de tempo antes que as coisas comecem a explodir na minha cara. Preciso descansar todas as noites para que o revigoramento mantenha sua eficiência máxima. Ele pensou. Eu fico pensando sobre aquela coisa que Manoir encontrou dentro do mago feito. Solos tentou manter sua mente longe da situação de Camila.
Ela poderia facilmente se identificar com os sentimentos de Lit. Ambos carregavam consigo uma profunda tristeza que só era agravada pelos constantes sentimentos de isolamento que os assombravam. Lit por causa de todos os seus segredos, solos porque ela não tinha vida própria. Com o tempo, ele se tornou parte de seus corpos tanto quanto a mana que fluía por eles. Por que dar poderes mágicos a alguém? Especialmente se eles forem tão perigosos para seus usuários quanto para as pessoas ao seu redor para solos? Lit respondeu. Do topo da minha cabeça, para criar o caos, para dar à luz a despertos artificiais ou para testar um feitiço proibido em ratos de laboratório antes de usá-lo em você. É o que eu faria. A discussão havia passado de teórica perturbadora em menos de um segundo. Solo sabia muito bem o quão sério Lit era ao falar sobre essas coisas. Em sua mente, ele agora estava matando Berion repetidamente por bagunçar sua vida. Felizmente, antes que sua vívida imaginação pudesse dirigir um filme de terror completo, Tista bateu na porta. Desculpe incomodar vocês, mas com todas as coisas nojentas que aconteceram ontem, ou eu preciso de companhia ou pulo café da manhã. Entre os velhos nojentos e Manoar, meu pobre estômago ainda está revirando. Ela percebeu que ambas as camas estavam desfeitas. Como está minha amante favorita? Eu poderia ter usado alguns dos seus sorrisos deslumbrantes de que meu irmão sempre fala ontem. Tista não fazia ideia do que havia de errado entre eles. Um leve sentimento de culpa fez tentar remediar seus erros anteriores. O que você quer dizer, senhora? Camila deu uma risadinha. Ela estava feliz por ter alguma companhia. Estar sozinha com Lit foi um pouco estranho entre o que aconteceu e o que não aconteceu na noite anterior. Ele concordou em deixá-la dormir na suíte para não alertar Berion de que ela não seguiria suas regras e lhe daria algum tempo para pensar. Tista explicou a ela como ela geralmente enganava as pessoas fazendo-as acreditar que ela era a esposa de Lit para evitar ser incomodada. Alguns são corajosos o suficiente para enfrentar o olhar de um irmão, mas um marido é muito mais assustador. Ela piscou. Então, para manter o baile de máscaras, reservei meu quarto com seu nome e agora os funcionários do hotel pensam que você é amante dele. Você dormindo que deixou uma boa impressão ontem. Camila corou um pouco e riu com vontade. Oh, deuses! É por isso que a recepcionista olhou para mim estranhamente. Tista com certeza tem um talento para me envergonhar. No entanto, quanto mais tempo ela passava com os dois irmãos, menos sozinha se sentia. Capítulo 436, Boneco de Carne 2. O grupo passou a manhã interrogando mais testemunhas, mas nem a inteligência de Girne nem o charme de Tista conseguiram encontrar algo que pudesse levar adiante a investigação. Desfalque, jogo ilegal, esgrima. Todas as coisas que fariam hoje um dia de campo se não fossem completamente irrelevantes para a tarefa em mãos. Girne praguejou de frustração. Para adicionar insulto à injúria, nenhum mago feito apareceu desde que eles derrotaram o comerciante no dia anterior. Isso os deixou com apenas uma chance de desvendar o mistério por trás do espécime ainda armazenado dentro da matriz de quarentena. Você aprendeu algo relevante com aquela almôndega? Ela perguntou a Manoar. Muitas coisas. Primeiro, para mantê-lo vivo, é necessário um suprimento constante de mana e carne. Em segundo lugar, ele usa parte da mana para converter a carne em sua própria e o resto é armazenado de alguma forma. Terceiro, Lit. Ela o interrompeu, já que Manoar parecia incapaz de entender a parte relevante. Não muito. Nós sabemos que quem quer que o tenha feito é um gênio e que eles usam a magia proibida. Até agora, não temos ideia sobre seu propósito ou como rastrear sua fonte. Ele respondeu, fazendo-a suspirar. Não há muito que possamos fazer agora. Vocês três voltem para o laboratório e, por favor, me tragam boas notícias. O mago Feilorneu fomos convocados pelo Marquês Lanza, o governante de Outre. Ele não parece muito feliz com nossos resultados. Ele realmente esperava que resolvêssemos o caso em um dia. Por que não exigir também de nós que transformemos feno em ouro, enquanto o fazemos? Tista disse sarcasticamente. Antes de nossa chegada, ele era o responsável pela crise em curso.
Acho que o velho está ansioso para colocar a culpa em nós e lavar as mãos do problema. Mantenha-me informado, eu farei o mesmo. Assim que chegaram ao escritório do Marquês, Girne e Dorian tiveram uma ideia clara do que esperar. Tanto para seus especialistas, Failure. Em menos de 24 horas, eles conseguiram arruinar meses de meu trabalho duro. A coroa será informada sobre isso e, acredite, eles não ficarão satisfeitos. Lanza disse enquanto alisava seus bigodes pretos. O Marquês era um homem de quase 50 anos, com cerca de 1,67 metros de altura, cabelos negros e grisalhos e uma barriga larga que era um testemunho de seu amor pela boa comida. Apesar do tempo frio e da janela aberta, ele suava profusamente. Seu vasto excesso de gordura corporal ajudou Ladernas a se decidir. Hoje terei porco assado para o almoço. Ela pensou enquanto ponderava qual acompanhamento era mais adequado para sua refeição, enquanto fingia ouvir seus discursos. Pelo menos até o supervisionar a investigação, o dano colateral ao lidar com o mago feito foi mínimo. Você permitiu que um único prédio queimasse um prédio inteiro em plena luz do dia. Você tem alguma ideia de quantas vidas você destruiu? Ou do pânico que você causou? Ele mentiu descaradamente. Os magos feitos já tinham causado muitos danos, e a contagem de corpos de suas vítimas havia atingido os 2 dígitos. As únicas diferenças com a gestão de crise do Marquês eram que os magos feitos morreriam no primeiro feitiço e as vítimas seriam forçadas ao silêncio. O inverno está chegando e eu tenho 6 famílias que perderam tudo, sem ter onde morar. Comerciantes me procuraram alegando que o fogo destruiu centenas de moedas de prata em mercadorias. Quem vai pagar por isso? A voz do Marquês estava indignada, mas seu sorriso contava outra história. Quanto maior for a falha, mais insignificante a mina aparecerá em comparação, ele pensou. A associação cobrirá todas as despesas, Dorian disse com um aceno de cabeça. Aposto que uma boa parte desse dinheiro vai acabar nos bolsos dele, foi o que ele realmente pensou. É o mínimo que você pôde fazer, o Marquês disse. Sua incompetência causou perdas incalculáveis aos estabelecimentos de outrem. Agora todo mundo sabe sobre magos feitos. As pessoas estão com tanto medo que preferem ficar em casa o dia todo a arriscar a vida. Até a minha pobre mina teve que cancelar a gala semanal que organizamos em nossa casa porque nenhum de nossos amigos está disposto a comparecer. Eu sei que você está chateado, pai, mas você está sendo injusto com essas pessoas. Mina entrou na sala, seguida de perto por uma criada. Ela era uma jovem deslumbrante de 20 e poucos anos, com cabelo castanho claro e olhos azuis. Mina era tão alta quanto o pai, usando um vestido de noite amarelo justo que enfatizava suas curvas suaves. Que diabos? Sua chegada interrompeu a escolha de Girne sobre o vinho mais adequado para acompanhar seu almoço. Eles parecem saídos da fábula A Bela e o Porco. A única explicação razoável é que ela foi adotada. Entre as pessoas desaparecendo diariamente e os pilares azuis colhendo nossos pares, a maioria dos membros do nosso círculo social deixou outras semanas atrás. Mesmo nossos amigos não confiam em suas habilidades. O mago Failure merece o benefício da dúvida. Mina disse com um tom irritado. Definitivamente adotada, pensou Girne. Mas abóbora, o Marquês ficou vermelho como uma beterraba de vergonha. Sem mas, pai. Você contou a ele sobre o Conde Chover? Ela o interrompeu. Não, ele não disse. Por que você acha que ele deveria ter dito? Girne perguntou. O Conde Chover é um lunático. Ele é o único em sua família que nasceu sem um pingo de poder mágico. Ele sempre foi obcecado pelo sonho de se tornar tão poderoso quanto seus irmãos. Ele desperdiçou uma pequena fortuna para pagar magos, alquimistas e cada charlatão que prometeu a ele aumentar seu talento para a magia. Quando soube que pessoas comuns de repente se transformavam em magos poderosos, ele foi o primeiro suspeito que me veio à mente. No entanto, meu pai nunca me deu ouvidos, porque a família Chover está entre seus retentores mais leais. Cuidado com a boca, jovem senhorita. O Marquês parecia ter recuperado a coragem.
Não vou permitir que você repreenda seu pai ou nossos queridos amigos só porque você não tem pena de um infeliz cavalheiro. Vá para o seu quarto, agora. Mina e a empregada deixaram o escritório do Marquês, mas não antes de a jovem acidentalmente esbarrar na mesa do Marquês e derramar um tinteiro sobre seus documentos. Horas de trabalho árduo acabaram em um instante, assim como Mina. Girne e Dorian ignoraram os apelos desesperados de Lonza por ajuda e seguiram a jovem senhorita fora do escritório para obter mais detalhes sobre o conde. Enquanto isso, no laboratório subterrâneo da Associação dos Magos, os 3 curandeiros continuaram estudando o tecido vivo. No momento em que o retiraram da matriz de quarentena, ele retomou seu crescimento. Ele ficava cada vez maior a cada parte da carne que eles eram forçados a alimentá-lo enquanto realizavam seus testes. Acho que é melhor lacrar novamente, disse Tista. Sua taxa de crescimento é muito mais rápida do que ontem. Algo está muito errado. Absurdo, Manoar respondeu. Quanto mais espécimes tivermos, mais experimentos podemos realizar. Sem um hospedeiro, essa coisa é impotente. Um bom curandeiro é sempre cauteloso, mas nunca tem medo do desconhecido. Assim que Manoar terminou de falar, o tecido vivo, que agora era do tamanho de um cachorrinho, começou a se contorcer e se torcer até assumir uma forma humanoide feita apenas de veias e músculos. Do desconhecido, sua boca falsa ecoou como uma voz que parecia idêntica do professor. Enquanto Manoar executava um feitiço de nível 5 a uma velocidade vertiginosa para trazer de volta a amostra para dentro da matriz de quarentena, o tecido vivo mudou novamente. Continua no próximo vídeo.